Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Muito bom vê-los novamente. A gente já fica com saudade, né? Sentindo falta. E como é precioso, como é bom termos a oportunidade de nos rever aqui, né? No culto. Não é apenas um reencontro, mas é um ajuntamento que mostra a nossa unidade eterna. Nós estaremos eternamente unidos nos céus, louvando e bendizendo a Deus. E esse culto, esse encontro, esse reencontro, ele precisa trazer isso de forma viva no nosso coração. Vamos então iniciar o nosso culto a Deus, lendo juntos a palavra de Deus. Gostaria de pedir que nós abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 34, para fazermos uma leitura alternada até o verso 10. E aqueles que encontrarem, por favor, vamos ficar de pé para essa leitura inicial, de chamada à adoração e também de confissão dos nossos pecados, nos apresentando a Deus em culto. Leitura alternada, Salmo 34, de 1 a 10. A palavra do Senhor diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livre. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. Bem nenhum lhes faltará. Podemos assentar, irmãos? Vamos fazer uma oração inicial com o reverendo José Maria, em nome de toda a congregação. Amém. Senhor nosso Deus, abre-nos as tuas escrituras e dá-nos o conhecimento do teu nome. Concede ao teu povo em toda a terra todas as bênçãos de que temos necessidade. Olha, ó Pai, para a situação deste lugar, deste país e desta terra. Dá o teu socorro e o teu livramento. Amém. Olha para as necessidades particulares das tuas ovelhas, Senhor. E envia dos teus céus a tua cura, o teu livramento, as tuas consolações, segundo a necessidade de cada um de nós. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino ao Senhor, hino de número 11, Trindade Santíssima.
Faremos mais uma leitura, irmãos, ainda de pé, agora no livro do profeta Isaías. Abra, por favor, a sua Bíblia, Isaías capítulo 58. Vamos ler de forma alternada mais uma vez. Isaías 58, todo esse capítulo. A palavra do Senhor diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, amém. É importante, irmãos, que em casa hoje você procure ler esse capítulo mais uma vez, sozinho, prestando bastante atenção, onde Deus aqui nos coloca claramente o que Ele requer de nós, para que então Ele nos conduza em bênção, para que nós sejamos sustentados com a herança do povo de Deus, a herança de Jacó. Deus está pronto a nos conduzir e abençoar. Inclusive, neste momento, foi escolhido esse texto, porque é o momento em que nós trazemos à frente os nossos dízimos e ofertas, e há instrução clara
de que nós não devemos fazer nenhum ato, seja de jejum, ou até mesmo as nossas orações, o nosso dia do Senhor, dízimos e ofertas, se nós estivermos olhando para os nossos próprios interesses. Mas quando nós nos dedicamos em gratidão e reconhecemos o senhorio de Deus, Ele sim nos abençoa, nos sustenta e nos farta, de forma que temos em abundância tudo aquilo que jamais imaginamos precisar. Nós vamos cantar o cântico Buscai Primeiro, que está em consonância com esse texto, e durante o cântico nós teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas, dedicando em gratidão ao Senhor. Vamos cantar e dizimar. Podei-vos assentar, irmãos. Enquanto nós, irmãos, quisermos dizimar ou mesmo ofertar como uma obrigação pesada, como apenas mais um pagamento de boleto agora na área religiosa, nós ainda não entendemos o princípio que Deus nos chama. Deus tem nos chamado a buscar em primeiro lugar o seu reino e nos alegrar em confiar nele, em depender dele.
em trazermos os nossos dízimos com alegria, com voluntariedade, pensando no próximo, em como esse dinheiro pode ser aplicado no culto, nas cestas básicas, no auxílio de outras pessoas. E assim Ele nos dá mais do que nós precisamos, mais do que nós pensamos. É esse o princípio. Da mesma forma que lemos sobre o jejum. Enquanto nós orarmos e jejuarmos como uma troca, nós não entendemos o princípio de agradar a Deus, de buscar a vontade de Deus, amando ao próximo, amando a Deus, e então Ele ouve e concede as nossas orações segundo a sua boa vontade. Vamos agradecer nesse momento em oração por tudo que Ele tem feito por nós, como igreja, como indivíduos. Gostaria de pedir que o nosso irmão presbítero Vildes nos eleve a Deus em oração de gratidão nesse momento, em nome de toda a igreja. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Irmãos, antes de passar a palavra ao reverendo José Maria, que nos trará a pregação, eu gostaria de fazer mais uma oração de intercessão pastoral. Logo em seguida eu passo a palavra ao reverendo para a pregação. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos em Teu nome aqui, ó Pai, e nada mais natural a nós, nesse serviço de culto, do que orar. Orar colocando diante de Ti, ó Pai, a nossa adoração, a nossa entrega, mas também, ó Pai, os nossos pedidos, os nossos clamores. Ó Senhor, nós queremos, como povo Teu, interceder, ó Pai, por nossos irmãos que estão ali na Igreja Presbiteriana em Manaus, e não só pelos irmãos da igreja, ó Pai, mas por toda aquela cidade que sofre nesse momento de uma forma tão estranha, ó Pai, que nós jamais imaginamos outrora acontecer. Pai, pessoas morrendo asfixiadas por causa da corrupção humana, por causa, ó Pai, do desgoverno, da vaidade, da ganância dos governantes. Ó Pai, o povo tem morrido, tem padecido, e nós queremos interceder, ó Pai, por todos os recursos que têm sido levantados em todo o Brasil, ó Pai, em meio às igrejas, para que chegue ali e auxilie aquela cidade, aquele povo, que haja conversão, ó Pai, em meio a tão grande calamidade, segundo o número dos Teus eleitos naquele local, ó Pai. Eu peço que o Senhor, assim, abençoe o nosso país de forma geral, ó Pai, em meio a toda essa guerra política que nós temos vivido e que tem se agravado cada vez mais. Queremos aqui, ó Pai, como igreja, interceder pelo governo do nosso país. Ó Pai, nós queremos Te pedir misericórdia, Senhor. Nós somos o Teu povo e vivemos nesse contexto porque o Senhor nos colocou aqui, e certamente o Senhor tem esperado de nós esta intercessão, e nós Te clamamos, ó Pai, para que o Senhor derrame sobre o nosso país da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai, diminuindo consideravelmente a corrupção, ó Pai, essa ganância, essa briga por poder, ó Pai, e nos conceda melhoras, ó Pai, na condução do nosso país. Ó Pai, a guerra é muito grande e esta guerra não está dissociada da guerra do Evangelho, nós bem sabemos. Ó Pai, são as forças do inimigo se levantando contra várias nações, se levantando contra nós. Ó Pai, as forças se levantando contra o cristianismo, contra o direito. Ó Pai, como nós bem lemos na Tua palavra nesta manhã, e nós clamamos pela Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Pai, como país, especialmente na área de saúde, ó Pai, quando pessoas têm adoecido e morrido por desconhecimento no tratamento. Ó Pai, pessoas têm sofrido também por causa da questão financeira que se encontra não só o nosso país, mas de forma ainda ameaçadora nos próximos meses o nosso país, ó Senhor, e nós pedimos pela Tua misericórdia. Nós que temos tido sustento, alimento, clamamos, ó Pai, pelo próximo que já tem sofrido tanto com os problemas financeiros, e até mesmo nós, ó Pai, que temos perdido o nosso poder de compra, ó Pai, as coisas que têm encarecido, as ameaças de greve nas entregas, na logística, ó Pai, nós clamamos que o Senhor intervenha, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em meio a esse país. Nós sabemos que o Senhor tem refreado o mal por causa do Seu povo, e o Seu povo aqui está clamando que o Senhor assim nos abençoe, ó Pai. Nós, como igreja, agora também queremos clamar pela saúde dos irmãos que estão adoentados, ó Pai, nessa semana, de maneira específica, pela nossa irmã, Dona Cândida, mãe do diácono Fábio, ó Pai, que ainda há uma dúvida, uma incógnita sobre o que tem baixado tanto as plaquetas e colocado a irmã num estado tão grave, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da saúde dela, da vida, restaure, ó Pai, essa é a nossa vontade, sempre submissa à Tua soberana e bondosa vontade. Nós queremos interceder também sobre a Maria José, mãe do nosso irmão Almir, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor restaure a sua saúde, que o Senhor fortaleça, ela que o Senhor já tem abençoado, conduzido, restaurado tantas vezes, e agora nós pedimos também
Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe a sua saúde, assim como nós temos pedido também pela saúde do Almir, ó Pai, durante todo esse tratamento tão severo, a condição em que ele tem enfrentado de doença, de tratamento tão severo, e nós clamamos pela tua misericórdia, ó Pai. E por último, ó Pai, nesta manhã queremos clamar pela pequena Amanda Pellegrini também, ó Pai, tão novinha, mas já acometida por essa doença, ó Pai, de reumatismo, de artrite, de artrose, tudo aquilo que não é normal a idade, ó Pai, e ela que agora enfrentará um tratamento com corticoides, com coisas tão severas ao corpo, ó Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida da Amanda, que o Senhor abençoe o tratamento, para que isso não venha causar muitos males a ela, ó Pai, mas que tão logo ela sinta a diminuição das dores em todo o corpo e que ela possa se alegrar e correr junto com as outras crianças, brincando e se alegrando, como a Tua palavra diz, glorificando ao Teu nome, ó Pai, como criança, como ela é e o Senhor tem sustentado. Nós pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre todos nós, e agora nós pedimos a Tua condução, a Tua bênção, ó Pai, sobre a vida do reverendo José Maria, que tem a responsabilidade de nos conduzir, ó Pai, a Tua palavra, de nos expor a Tua palavra. Que não seja, ó Pai, apenas um homem experiente e sábio falando de si, mas que seja, ó Pai, um servo Teu, expondo a Tua palavra e o Senhor falando claramente conosco nessa manhã, para que nós sejamos abençoados, edificados, mas também exortados, corrigidos, conduzidos por Tua palavra no agir do Teu Santo Espírito em nós. É assim que nós oramos, ó Pai, agradecidos por tão grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o reverendo José Maria. Bom dia a todos. Eu desejo pedir licença ao Conselho da Igreja e à Igreja para, em nome do Conselho e em nome da Igreja, dar as boas-vindas ao Reverendo Diogo de volta ao seu trabalho, depois de merecidas férias, a ele e a toda a sua família. Irmãos, conforme a proposta que fizemos com relação à exposição da Palavra de Deus, desde o final do ano passado, hoje nós leremos o Salmo de número 150, o último Salmo do Saltério, onde meditaremos a respeito daquilo que Deus tem revelado para nós. Salmo 150. Este salmo diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta,
Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Agora há pouco nós cantamos vários aleluias. E o título desta mensagem é Aleluia. O Salmo 150, assim como os outros salmos, desde o 146, começam e terminam com Aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. A palavra aleluia em português, ela é uma transliteração da palavra hebraica aleluia. A palavra no hebraico tem 10 letras, no português 7. Porque no hebraico, aleluia, começa e termina com H. Ra-ar. E tem 2 L's antes do E. E onde está o I na nossa língua, lá é Y. As últimas 3 letras da palavra aleluia no hebraico, Iar, é a abreviatura do nome de Deus Yahvé, que foi o nome com que Deus se revelou a Moisés, o Deus da aliança. Aleluia está adorando, está louvando ao Deus da aliança. E também dentro da palavra aleluia, nós temos o nome El. Aleluia, a 4ª letra em hebraico é o E, depois tem o L. Isso é uma palavra, El. É a abreviatura do nome de Deus, Elohim, que é o Deus Senhor, aquele que governa, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que conduz todas as coisas a um determinado fim. Elohim é o nome de Deus que está no 1º capítulo da Bíblia, até os 3 primeiros versículos do capítulo 2. É um nome plural de Deus, se referindo à Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, a palavra aleluia é uma palavra completa de louvor a Deus, de reconhecimento de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Porque, na verdade, todas as coisas para Deus, elas já estão prontas. Elas já estão feitas. E nós estamos nessa peregrinação, seguindo a agenda de Deus, o relógio de Deus, que para Deus está trabalhando segundo os propósitos de Deus para cumprir toda a vontade de Deus no tempo e no espaço.
Esse Salmo 150, ele não foi escolhido por acaso para ser a conclusão, o fechamento do saltério, ou seja, da coleção de salmos. Assim como ele fecha o conjunto de louvores a Deus, chamado de o grande Halel, o grande Aleluia, ele fecha também todo o saltério, porque como nós vamos verificar, ele resume tudo aquilo que foi revelado a respeito de Deus nos Salmos. Todos os comentaristas são unânimes em destacar a importância desse salmo para a teologia e para o nosso conhecimento de Deus. Deus quis assim. E eu convido os irmãos a que meditemos nesse salmo, considerando aquilo que Deus tem para nos falar a respeito dele. O verbo louvar, que ocorre 13 vezes neste salmo, ele significa elogiar, gabar, celebrar, enaltecer, encarecer, encomiar, aprovar, aplaudir, bendizer, glorificar, exaltar. Eu gostaria, dentre esses sinônimos todos, escolher aqui a palavra bendizer como sinônimo destacado de louvar. Eu disse que o verbo louvar ocorre 13 vezes nesse salmo, porque a palavra aleluia significa louvai. Então é o verbo louvor. E nós temos a palavra louvai ocorrendo desde o versículo 1 até o versículo 5. E no versículo 6 nós temos a palavra louve, o verbo louve. Todo ser que respira louve ao Senhor. Então, se nós fizermos as contas, nós temos o verbo louvar ocorrendo 13 vezes neste salmo. E, irmãos, a palavra aleluia, em todo o saltério, ela ocorre 24 vezes, sendo que 12 vezes, a metade de toda a ocorrência está aqui neste pequenino salmo. Deus inspirou o autor desse salmo a concentrar nele toda a expressão do nosso louvor a Deus, toda a expressão do louvor que Deus merece. No versículo 6, o verbo louve não é o mesmo que está ocorrendo em aleluia e em louvai, porque está num outro tempo verbal. Então são 12 aleluias, são 12 louvai ao Senhor de todas as 24 vezes que ocorrem em todo o saltério.
Isso é muito significativo. E nós vamos ver por quê. Quando se lê esse salmo, na medida em que se percebe o seu desdobramento, nós destacamos claramente nele algumas perguntas que devem ser feitas com relação ao seu conteúdo. A primeira pergunta é a quem, a segunda pergunta é onde, a terceira pergunta é por quê, a quarta pergunta é com que e a quinta pergunta é quem. Primeira pergunta: a quem louvar? Aleluia, louvai a Deus. É Deus que deve ser bendito, é Deus que deve receber toda a nossa consideração. É Deus que deve receber o reconhecimento por tudo aquilo que nós desfrutamos nesta vida, a começar pela própria vida. Deve-se levar em consideração tudo o que foi proclamado sobre Deus no grande Halel, lá desde o Salmo 146. Sua glória, sua majestade, sua santidade, sua bondade, sua soberania, seu poder e etc. Porque aqueles que se lembram das pregações anteriores, desde o Salmo 146, se lembram de que esses salmos, eles foram escritos para destacar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, tudo aquilo que Deus fez. Eles nos revelaram um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, bondoso. Um Deus que trabalha para o seu povo. Um Deus que julga o seu povo e julga os inimigos do seu povo. Um Deus que socorre e livra o seu povo. Um Deus que fez aliança, um Deus que fez promessas e as cumpre. Por isso, o bendizer, o louvar, só pode estar endereçado a uma pessoa, a Deus, o Deus que se revelou, o Deus que é referido nos salmos anteriores e em todo o livro de Salmos e em toda a Bíblia. Porque todos os salmistas, para falarem a respeito de Deus, se basearam na lei de Deus, se basearam nos livros que haviam sido escritos, inclusive os livros de alguns profetas. E assim como esse Salmo 150 encerra toda essa expressão de louvor de todo o Salmo, toda a história vai terminar dessa mesma forma. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse 15. Vamos ler juntos versículos 3 e 4.
Apocalipse 15, versículos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Isto é o Salmo 150 com outras palavras. No Salmo 150, versículo 2, diz assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos e pela sua muita grandeza. Isso é o resumo do louvor final e que vai continuar por toda a eternidade, que nós vimos lá no Apocalipse. Então Deus é aquele que deve receber o nosso louvor. E esse louvor não é apenas aquilo que nós cantamos. Quando o Salmo 150 diz: louvai a Deus, ele está nos dizendo que Deus deve ser, de nossa parte, considerado como o Senhor das nossas vidas, como aquele que deve ser obedecido, respeitado, reverenciado, considerado, como aquele que deve ser escolhido como o Senhor absoluto das nossas vidas em todo o tempo, cuja palavra deve ser obedecida, e isso de forma sincera. E depois de nós respondermos à pergunta: a quem nós devemos louvar? Nós imediatamente, seguindo o Salmo, nós encontramos a pergunta: onde? Onde louvar a Deus? Essa questão do onde, ela sempre existiu e sempre foi problema na vida religiosa do mundo inteiro, em toda a história. Onde está Deus? Onde louvar a Deus? O próprio Jesus Cristo enfrentou essa questão quando ele estava sobre a terra. Ele se encontrou com a mulher samaritana, que o questionou com relação ao lugar onde Deus deve ser louvado. Na conversa de Jesus com a mulher, ela disse: vocês dizem que Deus deve ser adorado em Jerusalém. Nós adoramos a Deus neste monte, seria o Monte Gerizim. E Jesus disse para ela: mulher, vem a hora, e já chegou, em que nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E hoje nós temos distribuídos por toda a face da terra lugares disputados de adoração, disputados por aquelas religiões que dizem que
esse ou aquele ou acolá é o lugar onde Deus deve ser adorado. Várias nações estão disputando Jerusalém como centro de adoração. E espalhados pelo mundo, há vários outros centros de adoração, como Meca, por exemplo. Há religiões que se arrogam o direito de serem detentoras da verdadeira adoração a Deus e que todos os outros estão errados. Existe até uma denominação que diz que não se deve adorar a Deus em templos. Onde adorar a Deus? Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Aqui há uma escala descendente. Santuário, firmamento, e lá no versículo 6, diz todo ser, ou seja, se referindo a toda a terra. Santuário, firmamento, terra. Ou seja, Deus deve ser louvado em todos os lugares, em todo o universo, onde quer que nós estejamos. O louvor a Deus não pode ser prestado apenas no templo. A vida que agrada a Deus não pode ser restrita ao pouco tempo que nós passamos dentro desta construção, dentro deste santuário. O louvor a Deus deve ser toda a vida, deve envolver todo o nosso tempo e tudo aquilo que nós somos, que fazemos, que falamos, que pensamos. Porque o culto é o serviço que nós prestamos a Deus através da nossa obediência, da nossa fé. A fé que Deus nos dá. E a adoração do nome de Deus começa no santuário, ele começa na morada de Deus, ele começa na sala do trono de Deus. A palavra santuário aqui está se referindo à dimensão mais alta da presença de Deus, onde estão os anjos, onde estão os tronos. Lá existe, segundo a visão de João, o mais perfeito louvor. O firmamento, que é criação de Deus, está dizendo aqui, obra do seu poder, esse firmamento compreende tudo aquilo que existe acima de nós, todas as etapas de céus, segundo a crença dos hebreus e de todos os outros povos, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, há aqueles que creem em 7 céus. Eu fui testemunha do lançamento e desaparecimento de uma revista chamada Sétimo Céu, baseado nessas crenças a respeito dos céus. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
No final do ano passado, os astrônomos anunciaram a descoberta de uma galáxia com mais de 1 trilhão de estrelas. Até agora, segundo os cálculos astronômicos, havia bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. O cálculo aproximado era 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Mas agora os astrônomos estão anunciando que descobriram uma galáxia que tem mais de 1 trilhão de estrelas. Ninguém nunca vai saber esse número, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus as conhece e chama cada uma delas pelo seu nome, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem estendeu os céus, foi Ele quem formou o firmamento e todo o universo. E por isso o salmista canta: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A majestade de Deus pode ser vista. E o apóstolo Paulo diz que tanto o poder de Deus quanto a sua própria divindade claramente se percebem nas coisas que foram criadas, tanto as do céu quanto as da terra. O firmamento, irmãos, todo esse conjunto de etapas que formam os céus, todas essas categorias, eles são o nosso parque de recreação. Percebam uma coisa: nós estamos habitando a terra. A terra, ela gira a uma velocidade de 1.674 quilômetros por hora. É o nosso carrossel. Nós estamos soltos no espaço em um carrossel que gira a 1.674 quilômetros por hora, sem parar. E esse nosso carrossel, ele passeia pelo espaço para girar, para percorrer um caminho que Deus estabeleceu para ele em torno do Sol. Nós viajamos pelo espaço a 107 mil quilômetros por hora. E levamos 365 dias para percorrer esse caminho e depois começar tudo de novo. Ou seja, nós estamos girando aqui e girando a gente vai viajando. O firmamento, os céus é o nosso parque de diversão, de recreação. Nós passeamos o tempo todo. Nós não conseguimos perceber isso, a não ser quando a gente tira um tempinho para olhar para as estrelas. Porque se nós nos deitarmos de barriga para cima à noite, olhando o céu estrelado, nós vamos perceber que, do nosso ponto de vista, as estrelas estão se movimentando. Mas, na verdade, a movimentação maior é nossa. Nós estamos viajando.
tempo todo, não paramos. Não há um momento em que a gente possa dizer que eu vou descer aqui. Essa nossa viagem pelo espaço, dando a volta no Sol, é uma viagem anual de 149.597.700 quilômetros. E a gente não paga nada por ela. Não tem cobrador de ingresso. E é nesse ambiente que a palavra de Deus diz que nós devemos louvar a Deus, conscientes de onde nós estamos e do que está acontecendo e da grandeza de Deus em sustentar a nossa vida nesse ambiente de rotação e de translação. Nós estamos cercados por forças descomunais que podem nos arrebentar, nos amassar, nos achatar instantaneamente a qualquer momento. Sobre as nossas cabeças há milhares de toneladas de ar. Que se caíssem, nós já éramos. Deus controla tudo isso. Nós precisamos nos lembrar disso para que o nosso louvor a Deus corresponda à sua grandeza. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Olhe à sua volta. Há toda uma massa de ar nos cercando. Há toda uma quantidade de gases que poderiam nos matar instantaneamente se não fosse o controle de Deus. Porque o ar que nós respiramos não tem só oxigênio, não. Há vários outros gases, alguns deles tóxicos. A Terra e todos os planetas se movem segundo uma lei que um cientista chamado Newton descobriu e chamou de gravidade. E é a atração gravitacional que sustenta todos os corpos celestes e nos sustenta sobre a Terra. Nós estamos presos à Terra por uma lei que Deus estabeleceu. E Ele deve ser louvado por isso. Nós devemos nos lembrar dessas coisas. Se alguém não sabia disso, está sabendo agora e deve levar isso em consideração quando der graças a Deus. Então, o louvor a Deus deve ser no santuário, no firmamento e sobre a terra. Nós vamos ver isso em detalhes quando nós chegarmos no versículo 6. Agora a terceira pergunta: por quê que Deus deve ser louvado? E a resposta é pelos seus poderosos feitos e pela sua muita grandeza. E aqui então
nós temos todos os feitos que já foram mencionados na Bíblia e que eram conhecidos pelos salmistas, todos os feitos que nós já conhecemos, desde a época deles, que nós temos registrado na Bíblia, todos os feitos que Deus está realizando hoje e que Ele prometeu que vai fazer e que está nas Escrituras quanto ao nosso futuro. Que poderosos feitos! A criação, o dilúvio, o êxodo com todos os seus milagres, a conquista de Canaã, os reis de Israel, especialmente Davi, Salomão, a construção do templo. Porque a Bíblia diz, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus deve ser sempre louvado pelo que Ele é e pelo que Ele fez, faz e fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quarta pergunta: com que nós devemos louvar a Deus? Com música. Para começar. Porque agora vem uma série de instrumentos musicais que estão relacionados aqui conforme eles eram tocados durante as músicas que eram cantadas pelo povo de Deus na igreja do Antigo Testamento. Havia vozes cantando e instrumentos musicais tocando, então devemos louvar a Deus com música. A música é criação de Deus. Mas o que é música? Segundo uma definição técnica, música é um conjunto de sons ligados por harmonia, melodia e ritmo. O apóstolo João, na visão de Apocalipse, uma das coisas que ele mais viu, que ele mais conta, são os louvores na sala do trono de Deus. Anjos e pessoas cantando, louvando a Deus. Esse louvor que ele se expressa pela música, ele é espontâneo, ele nasce da contemplação da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais perfeito é o nosso louvor, mais nós queremos cantar a grandeza de Deus. A música é de Deus. E é por isso que nós cantamos, nós fomos feitos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa coisa de cantar é da nossa essência, por causa de Deus. As pessoas já praticamente nascem cantando. Desde a nossa mais tenra idade, nós já balbuciamos música. Faz parte do nosso ser, porque nós somos de Deus, fomos criados por Ele. E quando nós passamos a conhecer a Deus através de Cristo, então o desejo de cantar se direciona para Deus, para louvá-lo, para nos alegrarmos nele. Deus é o autor da música, mas não de toda a música. Satanás, ele procura perverter todas as coisas de Deus. E o seu dedo de perversão está também na música.
Os antropólogos, sociólogos e outros estudiosos da humanidade já descobriram que em todas as culturas há músicas que são compostas para a adoração das divindades. E em um estudo feito por um teólogo cristão, ele mostra que há um determinado ritmo que é usado para invocar demônios. Esse tipo de música não é divina. E esse tipo de música de invocação a demônios, esse ritmo já foi identificado em vários ritmos de músicas populares em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Há uma batida que ela foi exclusivamente escolhida para atender a pedidos de divindades demoníacas. Eu não quero mencionar aqui a maneira, os nomes, como nós conhecemos esses ritmos. Mas eu estou dizendo isso que é para que nós tenhamos cuidado com o tipo de música que nós ouvimos. Porque algumas delas são mistificações de Satanás para corromper, para perverter o dom da música que Deus nos deu. Os instrumentos que estão relacionados aqui, nós não vamos comentar sobre eles, porque na verdade, alguns deles não são conhecidos nossos. E não se sabe com certeza a que instrumentos esses nomes estão se referindo. Aqui há alguns conhecidos, como harpa, como flauta. Mas nós não sabemos exatamente o tipo de trombeta que é referida aqui. Porque os israelitas usavam uma trombeta feita de chifre de carneiro. Mas naquela mesma ocasião, naquele mesmo tempo, havia já trombetas metálicas. Nós não sabemos o que é o saltério que é referido aqui. Porque havia vários outros instrumentos de corda, como lira, alaúde, além da harpa. O que nos interessa é saber que a música, por ter sido criada por Deus, ela tem muitos efeitos benéficos e ela deve ser usada para louvar a Deus. A medicina já descobriu que a música tem efeito profilático, tem efeito terapêutico, tem poder para regenerar e curar determinadas doenças psicossomáticas. Há um efeito muito forte da música na área motivacional, na área didático-pedagógica. Todos nós sabemos e vemos como a música é usada para incentivar as pessoas. As torcidas cantam para incentivar
o seu time. Há músicas que são usadas para incentivar os soldados que vão para a guerra. Há músicas que levantam o ânimo das pessoas e há músicas que abatem o ânimo das pessoas. E as músicas que Satanás inspira são músicas que induzem à violência, induzem ao erotismo, induzem à realização de coisas sombrias nos cultos satânicos. Nós sabemos que os céus cantam. A Bíblia diz que há júbilo nos céus por um pecador que se arrepende. A música é alegria. E toda verdadeira alegria, ela resulta em cântico. As pessoas querem cantar. A Bíblia diz: está alguém contente? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. E a última pergunta. Quem deve louvar a Deus? E a resposta é todo ser que respira. Todo ser que respira. A ciência diz que respiração é um processo bioquímico. Um processo bioquímico. Processa o quê? A respiração, ela processa os alimentos que nós ingerimos, a água que nós bebemos, para transformar isso em energia para alimentar as células. Então não é à toa que nós fazemos, que nós inspiramos e expiramos, que nós inalamos e sopramos. Isso é um processo. É esse processo que dá vida, que sustenta a vida. É esse processo que transforma os alimentos em energia para as células. Tanto o ser humano respira, quanto todo o reino animal e vegetal respira. Porque isso é indispensável para a vida. Quando uma pessoa tem dificuldade respiratória, a sua capacidade de processar os alimentos em energia para as células diminui. E o corpo começa a entrar em colapso. A vida começa a definhar. Esse é um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Porque um dos sintomas mais graves e aterradores da Covid é a dificuldade respiratória, é a falta de ar. E na medida em que o ar vai faltando, o corpo vai
morrendo. Porque deixa de haver o processamento adequado que é feito pela respiração. Irmãos, é esse tormento que está acontecendo, principalmente agora lá em Manaus. Porque quando as pessoas têm dificuldade de processar o oxigênio natural que está no ar, então imediatamente ela deve ser ligada a um tubo de oxigênio artificial, para que o organismo continue funcionando, para que a vida possa ser sustentada. A Covid ataca a nossa respiração, processo da vida. Mais de 2 milhões de pessoas já morreram por causa disso, e agora lá em Manaus, as pessoas estão correndo atrás de cilindros de oxigênio para atender os que estão sofrendo o ataque à vida. É triste e doloroso ver as imagens das pessoas correndo atrás de cilindros de oxigênio, carregando cilindros de oxigênio nas costas e correndo para atender aqueles que estão morrendo com falta de ar, com dificuldade respiratória. Quantas vezes nós já agradecemos a Deus pela capacidade de respirar normalmente? De respirar o ar que Ele nos deu para a vida. O ar que nós respiramos contém oxigênio, que é o gás, o segundo gás mais presente em toda a atmosfera. 21% de todo o ar que nos cerca é oxigênio. Ele é suficiente para todos nós, para todos os animais, para todas as plantas. Mas nós estamos louvando a Deus por isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor, deve louvar ao Senhor, porque a respiração é a vida, e nós fazemos isso o tempo todo, todos os dias, como se isso estivesse aí aleatoriamente. E como se nós sempre fôssemos ter essa dispensa, essa riqueza, e que nunca fosse nos faltar. Mas aí vem a Covid. Deus deve ser louvado por cada inspirar e expirar. Não que nós a cada vez digamos obrigado Senhor, ou louvado seja o nome do Senhor, porque a cada minuto, segundo os cálculos dos cientistas, nós inspiramos e expiramos 18 vezes a cada minuto. Mas é o fato de que isto vem de Deus e é sustentado por Ele. A Bíblia diz assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam.
se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. A respiração é dom de Deus. A respiração é o conjunto de inalar e expirar. E a Bíblia diz: Deus mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós estamos louvando a Deus por isto. Só quem já sentiu falta de ar sabe a agonia, a angústia que isso provoca. Querer respirar e não conseguir. Querer encher os pulmões de ar e não conseguir. Que Deus nos conceda a graça, a misericórdia, de nunca termos que experimentar essa sensação. Porque todos aqueles que já contraíram Covid sabem o que é isso. A dona Célia, nossa irmã, está aqui curada da Covid. Ela passou por essa experiência, eu não sei com que intensidade. Mas alguns têm ficado semanas ligados a aparelhos de oxigênio. E essas pessoas nunca mais terão a mesma capacidade de respiração. É a experiência que estão contando aqueles que passaram por isso. Gente, a respiração é uma bênção incalculável. Todo ser que respira deve louvar a Deus. Deve ser tão grato a Deus a ponto de se entregar completamente para viver para Deus, para respirar por Deus, para Deus. Cada inalação, cada inspiração, cada expiração deve ser para o louvor de Deus. Cada momento da vida deve ser consagrado a Deus. Porque a vida vem de Deus, é sustentada por Ele. Se Ele corta a respiração, morremos. Se Ele começa a cortar a respiração, nós entramos numa aflição indescritível. Tentando sorver o ar sem conseguir. Então, se você está respirando, agradeça a Deus. E dedique sua vida a Deus, porque ela é preciosa para Ele. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aqueles que estamos respirando, oremos, intercedamos diante de Deus fervorosamente por aqueles que não estão conseguindo. Oremos pelos de Manaus, que estão passando por toda aquela crise. Nós temos irmãos lá.
e saibamos que Deus é poderoso, é todo poderoso para conceder que cada um de nós continue respirando. E se Ele permitir que nós sejamos contaminados, acometidos, Ele é poderoso para nos socorrer. Mas lembremos que cada instante da nossa vida deve ser agradecido a Deus. Que Deus nos abençoe. E agora, na celebração da ceia do Senhor, na participação da ceia do Senhor, nós meditemos a respeito dessas coisas e, acima de tudo, pelo fato de que o Senhor da vida deu a vida dele na cruz por nós. Ele sentiu lá na cruz as agonias da falta de ar, da dificuldade respiratória, de querer encher o peito de ar e não poder, porque a crucificação, ela trazia esse tipo de sofrimento para a pessoa, a falta de ar, a agonia de querer respirar e não poder. Que nós possamos participar desta Santa Ceia, pensando em que Deus deve ser louvado pelo seu poder, pela sua muita grandeza, e por todos nós, e por todo ser que respira. Amém.